Olá, eu sou Tainara Mello, apresentadora do canal Programa Mãe Seu Dia a Dia Literatura e escritora e fundadora da Revista Negra. E esse é o primeiro episódio do quadro Papo de Mãe. Recebo de muitas mães falando que parou a sua vida depois que o filho nasceu. E é sobre isso que iremos conversar hoje. Antes de mais nada, eu quero falar, gente, que eu sou mãe de um garotinho de 3 anos, né? Cada mãe vai ter uma experiência de uma forma diferente e a gente vai trazer aqui temas nesse quadro Papo de Mãe, coisas que eu converso com outras mães, assuntos para a gente bater um papo aqui e a gente desconstruir algumas coisas que tanto nos aflige. Então, essa série de episódios nesse quadro Papo de Mãe, que vai acontecer uma vez por semana, intercalado com umas entrevistas do programa Mãe Seu Dia a Dia Literatura, é para conversar sobre isso. É só uma extensão daquilo que a gente já vivencia, né? Uma comunidade aqui para a gente bater papo. Gente, eu recebo bastante de mães que falam, Tainara, eu parei a minha vida, né, depois que meu filho nasceu. Eu, né, tenho meu filho de 3 anos. Assim que ele nasceu, eu fiquei um período sem fazer trabalho externo, a não ser aqui dentro da minha casa e os cuidados com ele. E a gente sabe, né? A gente que é mãe sabe que cuidar de uma criança tem inúmeras tarefas para fazer, são muitas responsabilidades. Aquela vidinha pequenininha, nossos filhos precisam da gente, né? E sim, gente, é viável que nos primeiros 4 meses aí de licença maternidade, essa mãe tire esse tempo para ela, para a criança, né? É todo um universo, mudança de humores, tem uma série de coisas aí que é necessário essa pausa, né? Mas, gente, não precisa ser necessariamente parar a sua vida para poder cuidar do seu filho. Então, uma coisa que eu gostaria muito que a gente já começasse assim a conversar, e eu quero saber de vocês nos comentários o que vocês acham disso, tá? Nenhuma das nossas conversas que vamos ter aqui é a afirmação de que deve fazer, que é a forma correta, tá, gente? Gostaria muito que vocês refletissem, né, as inúmeras possibilidades que existem para que a gente não sofra achando que só tem este caminho, né? Então, quando eu ouço a mãe falando assim, Tainara, eu parei a minha vida para cuidar do meu filho, muitas vezes a gente entende, né, que ela não faz mais nada a não ser cuidar do filho, né? E não é que seja uma tarefa ruim, mas não precisa ser resumida apenas isso, né? Você pode fazer muitas outras coisas, além de cuidar do seu filho. Se você tiver, se você não está apresentando essa fala, é provavelmente que você tenha vontade de fazer outras coisas. Então, se você tem a vontade, não tem por que não fazer. Não é uma regra. Teve um filho para tudo que você tem que fazer, para a carreira, para tudo, só para ter o filho. Eu tive uma entrevista recentemente com a Sandra Fagundes e ela falou uma coisa muito, muito linda. Tá, eu não estou trabalhando fora, né? Estou apenas para cuidar do meu filho. Só fiquei para cuidar do meu filho porque eu entendo que ele vai ter mais tempo com ele adulto do que com ele nessa fase. Então, quando a gente olha, né, com um outro olhar para esse período que a gente não está fazendo outra coisa a não ser cuidar da maternidade, a gente percebe que tem muito mais por trás de cuidar do nosso filho, né? Eu mesmo me cobro muito quanto a isso, porque eu tenho aqui o canal, eu tenho os meus livros, escrevo os meus livros, eu também tenho uma revista que são meios onde eu sobrevivo, né? E eu gosto de fazer esse trabalho, por mais que muitos dos meus serviços que eu faço não são remuneráveis, eu gosto de estar nesses projetos porque, de fato, me ajuda a ter uma sanidade mental melhor, né? Então, não é sobre o meu filho, e sim sobre a forma que eu vejo, né?
Então, mais eu me cobro porque eu sempre fico pensando, poxa vida, eu tô fazendo essas coisas que me deixam bem, mas eu também quero estar mais com meu filho. Então, eu sempre tento colocar equilíbrio, não coloco o trabalho como mais importante, eu coloco ele como mais importante na minha vida, né? E assim eu vou fazendo aquele equilíbrio. Tem hora que sobrecarrega, então ao invés de ficar reclamando da sobrecarga, que foi eu mesma que coloquei, eu dou um jeito, né, de diminuir, dizer mais não, regular, apenas para aquilo que eu consigo alcançar. Então, é interessante a gente olhar para esses dois ângulos, né? Se você quer desenvolver a sua carreira ou se você quer cuidar do seu filho até um período, né? É claro que tem como você andar pelas duas vias, não precisa você só se isolar nenhuma. Tem possibilidade de andar nas duas, né? Mas aí é questão da sua escolha, né? Mas se você sente que está querendo, né, mais do que só andar pela via de cuidar do seu filho, seria necessário você pensar o que você quer também e algo também que seja flexível para você também não perder essa fase, cada uma das fases dele, porque a fase de infância e a fase é a que passa muito mais rápido, né? E aí é onde que a gente sente muita falta e algumas coisas são muito mais valiosas do que o dinheiro, né? Então eu gosto, eu estou tentando dar continuidade nos meus projetos de forma devagarzinho, eu vou lento, aos poucos, para não abandonar também a minha carreira, para que quando ele crescer, ele estiver adulto, eu já tenha já esse meu plano de carreira já em construção há muito tempo. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo, porque a carreira da gente a gente desenvolve a longo prazo, né? Então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. E se vocês concordam, qual é a opinião de vocês, se vocês discordam, né? Se vocês acham que seria necessário as mães ficarem apenas cuidando dos filhos, né? E depois que chegarem na fase adulta e voltar para a carreira, tem tudo uma questão também, gente. A gente tem que pensar na questão da idade, né? Se aquele sonho daquela mulher ela de desenvolver a sua carreira, se determinada época, né, como é que ela vai estar em questões físicas, então nisso já levar também a saúde, tá? Então faça um plano, né? Se você futuramente, daqui uns 5, 6 anos, daqui uns 10 anos, você queira voltar a trabalhar, então seria necessário você pensar também em coisas externas para você chegar lá também com uma saúde mental e física em total equilíbrio, né? Digamos assim, estando bem, né, mentalmente, não tão desanimada para dar continuidade aí nessa carreira onde você deu uma pausa, né? Então, muitas mães precisam, né? Ela olha pela trajetória da vida dela, então ela vê o arco dela e um período de pausa. Só que nesse período de pausa, gente, vocês têm noção o tanto que é possível aprender. A gente aprende tanto nesse período, então, olha com um olhar mais carinhoso também, né, para esse processo. Não é para o resto da sua vida que você vai ficar. Eu até li uma vez uma postagem da Fernanda Wittkowski que ela fala: eu achei que eu nunca ia sair daquele tapetinho, né? Só que saiu e as crianças estão crescendo e a gente vai desenvolvendo ali aos poucos e também usufruindo aí cada uma das fases do nosso bebê. Gente, quero muito saber a opinião de vocês. Se o tema faz sentido para vocês, já deixa o like. Se inscreva aqui no canal, que semana que vem tem mais papo de mãe e também entrevista com outras mães sobre literatura.